Opa, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Canata, sou jornalista e host do Papo Astral, podcast de Tinta Sênior, que trata de bem-estar, saúde, economia, negócios, decoração, gestão, sempre em alto astral. E hoje a gente está recebendo o Marcelo Diniz. Prazer, Marcelo, prazer te receber. Obrigado, Fábio. Prazer. Legal, o Marcelo é paulistano, tem 39 anos e assumiu o desafio de ser o diretor-geral aí da Tinta Sênior. Então, Marcelo, para iniciar esse nosso papo, queria que tu fizesse um breve retrospecto dessa caminhada que te trouxe até aqui nesse momento. Muito bom. Bom, Fábio, obrigado. Para tentar ser mais direto, objetivo aqui, eu tô nesse negócio há 20 anos, assim, né? No negócio de liderar equipes, administração, empresas, marcas, etc. Mas como você disse, eu sou paulistano, então eu comecei minha carreira na Ambev. Eu costumo brincar que eu fiquei muito tempo nos segmentos de bebida antes de tomar banho de tinta. Mas eu trabalhei muito tempo na Ambev, nas áreas de vendas e marketing, com grandes marcas. Trabalhei também na Philip Morris, que é uma indústria de cigarros, a maior do mundo, quase 6 anos. Foi aí um pouco, nesse momento que eu cheguei um pouco mais, em uma época, cuidei aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então foi quando eu comecei a chegar mais perto aqui, esse paulistano começou a ficar com o coração mais quentinho, mais perto do Sul. Trabalhei quase 6 anos na Heineken, então participei de toda a transformação que a empresa viveu aqui no Brasil, fiz coisas muito legais, lançamentos de marcas como o Amstel aqui no Brasil, fiz coisas bem bacanas também, e desde 2019 eu tô nas Tintas Renner, né, que é parte do grupo PPG, que é um grupo americano, que fez aquisição aqui da nossa planta em 2007, e, enfim, comecei lá na área de marketing, depois vendas, depois fui diretor comercial. Desde final de 2021, eu sou diretor-geral da empresa, responsável aqui pelo nosso negócio dos países que a gente opera, não só no Brasil, mas também a gente tem negócio em alguns países na América do Sul, Uruguai, alguma coisa no Paraguai, enfim. Então é por aí, mais ou menos em resumo. Estou aí no Rio Grande do Sul há quase 5 anos, então eu costumo brincar que eu sou um paulista apaixonado pelo Rio Grande do Sul. E é isso. E tu mencionou mesmo nessa esse breve resumo da caminhada, né, Marcelo? Essa ascensão dentro da Tinta Sênior, né? E foi a primeira vez que um funcionário da Tinta Sênior, um colaborador da Tinta Sênior, ascendeu o cargo de diretor-geral, né? Como é que isso impacta, influencia? Como é que isso é lido lá dentro da empresa? Isso também é um estímulo para os funcionários, talvez? Eu acho que é assim... Eu acho que é um recado legal. A empresa tem sido um pouco intencional em promover talento interno, né? A grande dificuldade de você promover o talento interno, em vez de fazer isso num processo de curto-circuito, trazer alguém do mercado mais pronto, é que você tem que confiar muito em quem está ali dentro, dar oportunidade das pessoas errarem, porque o meu caso, por exemplo, eu virei diretor-geral aqui do nosso negócio, que é um negócio grande, importante, alguns milhões de reais de tamanho, muitos colaboradores, eu estava com 37 para 38 anos. Então, assim, a empresa está um pouco apostando em ter alguém mais jovem, que vai errar, mas que vai acertar, mas que tenha confiança e potencial do grupo para fazer isso. Que é, em teoria, muito mais difícil do que você contratar, talvez, um executivo do concorrente que esteja mais pronto do que seja de fora, né? E isso reflete um pouco nas pessoas, porque as pessoas veem... Pô, se a gente está sendo intencional desse ponto de vista com alta liderança, imagina nos demais cargos, nos demais níveis da organização. Então, e a gente tem passado nos últimos... Eu acho que a gente mudou muito esse perfil da empresa nos últimos 5 anos. Assim, né? A gente tinha esse perfil mais tradicional, né, das pessoas ficarem mais tempo nos mesmos cargos e estarem mais satisfeitas fazendo a mesma coisa todos os dias, no modelo que ele é muito mais disruptivo, onde as pessoas têm que estar prontas para trabalhar mais em time, para aceitar desafios diferentes, para ser mais protagonistas dentro das coisas que elas fazem, para terem mais atitude e para as coisas andarem mais rápido, né? Enfim, é isso que está acontecendo na nossa organização, não só comigo, mas com muitas. Se a gente for olhar ali na nossa organização hoje, todas as pessoas que estão em cargos de liderança estão
nas áreas específicas estão a menos de 1 ano e meio ou 2, né? Que um pouco é um indicador importante dessa velocidade que a gente está dando, assim, né? Enfim, acho que é um pouco por aí, Fábio. No nosso breve papo ali, um pouquinho antes da gravação, a gente comentava sobre os desafios da gestão hoje na contemporaneidade, né? E falávamos sobre entender essa juventude ou essas gerações que estão chegando no mercado de trabalho. O fato de ser um líder jovem, tu acredita que facilita esse processo também? E na formação do teu time, tu também considera isso? Eu acho que ajuda. Eu te diria assim, sendo super direto, menos o fato da idade, mas eu acho que tem muito a ver com como quais são teus comportamentos e como você lida com essa coisa do comportamento humano e como as pessoas respondem às tuas ações. Mas eu acho que isso tem a ver um pouco com a idade mais jovem, mas eu estava te falando, eu acho que uma coisa mais importante hoje em dia, quando você vai liderar, para falar uma coisa que eu acho que é mais moderna, é o que eu estava falando, vulnerabilidade. Eu acho que uma das principais características minhas hoje como líder da organização é demonstrar vulnerabilidade, especialmente na posição que eu estou. Porque o modelo tradicional das grandes corporações, especialmente as multinacionais, especialmente as americanas e europeias, etc., era você ter aquele cara que é o chefe, né, o presidente ali, que está numa sala e que as pessoas só falam com ele quando ele se dirige às pessoas e que é o Deus que não erra e é isso, né? E para você gerar conexão com as pessoas, você precisa gerar uma palavra que o gringo chama de how approachable you are, ou seja, o quão próximo você é das pessoas. E eu acho que isso tem muito a ver com mostrar que você também erra, que você falha, que você está disposto a aprender, que você está disposto a ouvir. Então, uma coisa que eu tenho o hábito de fazer muito, independente com quem eu estou conversando na organização, é não exatamente pedir feedback, mas assim, perguntar o que a pessoa achou. E das coisas pequenas também, você cumprimentar as pessoas quando você está chegando, você sabe uma coisa que eu invisto muito assim, conhecer as pessoas. Eu procuro, bom, hoje em dia tem mais de 1.000 pessoas embaixo, enfim, das pessoas que eu lidero, mas eu procuro bastante assim, saber o nome, perguntar como é que foi, como é que tá a família, então isso gera mais proximidade. Mais eu acho que do que o fato de ser jovem ou não, mas a gente hoje lá na empresa tem um grupo, se olhar assim, o meu time, são pessoas jovens. E a grande dificuldade, eu acho, sem querer me alongar muito aqui na resposta, das grandes empresas como são as que eu lidero hoje, do mercado corporativo mais tradicional, é como você gera atratividade no teu negócio. Porque é aquilo que a gente falava, antes, estudante de administração... Quando eu te falava, eu tô com 39 anos. Quando eu estava me formando, o grande objetivo, e vou falar num contexto aqui mais de São Paulo, né? Do cara que estava se formando há 20 anos atrás lá em São Paulo, era ele ser trainee de uma grande empresa. Hoje em dia os programas de trainee morreram, eles nem existem mais. Mas assim, era ser trainee de uma grande empresa multinacional e ficar nessa empresa multinacional muitos anos, e era isso, né? E isso era atratividade. Hoje em dia eu brinco assim, que a gente concorre não com o meu concorrente de uma outra grande corporação que esteja mais presente aqui no sul do país. A gente concorre, cara, com a internet, com o TikTok. Se fizer um conteúdo relevante em alguma rede social e conseguir monetizar isso, ele pede demissão. Então, e no final das contas, as pessoas ficam ou consideram menos sair, eu acho hoje, tá? Muito menos pela grana ou pelo pacote de benefício ou para onde ele vai estar daqui 15 anos, porque isso vai mudar muito, elas ficam porque elas estão conectadas. E, assim, você conseguir estabelecer conexão tem muito mais a ver com pessoas do que com marcas, né? Assim, porque as marcas todas são grandes, os investimentos são altos, os benefícios são bons. Então, assim, as pessoas ficam de fato porque elas se conectam, e elas se conectam com outras pessoas, especialmente com as pessoas que são líderes, que no final são os modelos, né, que você tem ali dentro da tua empresa. Então, acho que é um pouco por aí. Eu diria que é um pouco por aí. Essa gestão mais horizontal acaba estimulando também a colaboração dos funcionários na solução dos problemas da empresa. Como é que vocês percebem isso? Eu acho que isso, para mim,
talvez seja a coisa mais crítica hoje no mundo dos negócios. É aquele modelo que era um modelo assim, que ele prevalecia uns de 5 a 10 anos atrás, que era você tem o teu plano, fulaninho vai lá e executa. E quando você tem esse modelo meio antigo, o que acontece? As pessoas vão sempre perguntar para o gestor delas, chefe, líder, que seja, o que elas têm que fazer. Quando hoje, no modelo de negócio, é o que você propõe, né? Que é uma palavra que ficou meio em moda ou em voga, que eu não sei se eu gosto tanto, mas assim, a palavra protagonismo, né? Ou, sei lá. Mas eu acho que a palavra protagonismo é um pouco do que resume um pouco essa história. Mas é que assim, na verdade, hoje, a grande questão, como as empresas estão cada vez mais enxutas, os custos estão cada vez mais altos, a concorrência é cada vez mais forte, você tem cada vez menos gente, né? No limite. Então, assim, a importância e eu te digo, assim, né, desde o operador de linha, que é o cara que está ali enchendo o balde de tinta na minha produção, até o meu caso, que sou o número 1 da empresa aqui na América do Sul, e agora mais recente na América Central, a responsabilidade, óbvio que os tamanhos são diferentes, mas dentro daquele núcleo, se as pessoas não estiverem com, uma palavra em inglês ruim, né, com mindset, ou seja, com direcionamento, que aquele negócio é delas, e que o impacto que ela sim pode gerar, teu negócio não vai ter sucesso. Eu acho que essa parte da comunicação é importante, então eu sempre tenho um negócio que eu falo nas minhas reuniões, que eu falo, cada um de vocês está dentro desse balde de tinta. Que é assim, que é pro cara que é o operador de linha, ou que é o motorista que está entregando o produto, ele entenda que ele tem uma parte relevante dentro desse processo. Porque se a tinta não vai para a loja, a gente não vende, entendeu? E não adianta nada, Marcelo aqui, ou fulano, ou ciclano, Beltrano. Então, promover um ambiente que propicie isso é relevante. E você só faz isso quando você dá a oportunidade da pessoa fazer. E dar a oportunidade da pessoa fazer é dar a oportunidade da pessoa errar. Que é uma coisa que, assim, é como a gente é tolerante ao erro, como a gente é rápido, conserta rápido e consegue ser ágil para fazer isso. Isso é um desafio hoje, no mundo que a gente vive, que tudo acontece muito mais rápido, chave para o sucesso ou, enfim, para o não sucesso das organizações. A forma que tu reage ao erro pode ser um estímulo ou um desestímulo à participação, né? Pode destruir a política de estímulo à participação dos funcionários, né? Esse é justamente o ponto, porque você só propicia esse ambiente quando você dá a ferramenta, né? Ou seja, descentraliza, né? O lance que eu falei do que você propõe, mas também como você reage ao erro, porque daí quando você dá a oportunidade, a pessoa vai, faz, e ela erra, e daí só vem castigo e não vem o processo de aprendizagem, ou você não tem a capacidade para ouvir e observar, aí você quebra esse processo. Quando você quebra esse processo, você vai para o modelo antigo, que é um modelo que não funciona mais, né? E a gente vê isso provado em várias organizações que falharam ao longo dos anos ao fazer isso. Ter uma equipe diversa também é bastante importante nesse cenário, né? O setor da construção civil talvez seja um daqueles em que construir uma equipe diversa seja um grande desafio, né? Até pela quantidade de homens em determinadas funções, falta de profissionais, talvez. Como é que tem sido isso para vocês? Sem dúvida. E eu vou ter cuidado para falar, porque eu não tenho muito lugar de fala, né? Porque eu sou um homem branco, enfim, numa posição, numa corporação multinacional, né? Mas a gente, como organização, tem sido cada vez mais intencional sobre diversidade. Porque a gente, de fato, eu, Marcelo, de fato, acredito que uma equipe mais diversa traz resultados melhores. E as pessoas colaboram mais e a gente tem diferentes pontos de vista e a gente cresce. Para solucionar os problemas, né? Exatamente. Então, assim, para não me alongar muito na resposta, mas um dos nossos desafios, como você comentaste, era que a gente era uma empresa tradicionalmente muito masculina. Se a gente olha para o nosso quadro de funcionários de 5 anos atrás, a gente tinha 80% das pessoas que trabalhavam na nossa empresa eram homens. Daí a gente colocou um objetivo de até 2023 ter 30% do nosso quadro com mulheres, né? Então hoje, e a gente saiu de 20 para 22, depois de 22% para 26, e a gente completou 2023 com 30% do quadro
de mulheres, e a gente vai ter um objetivo de, nesse próximo ano agora de 2024, chegar a 35% do quadro com presença feminina. Você tem que ser intencional, você tem que estabelecer rotinas e processos para isso, ou seja, quando você vai contratar um operador de empilhadeira, e a gente hoje tem operador de empilhadeira na empresa que é mulher, você vai contratar um operador de empilhadeira e você só tem currículo de homem, é óbvio que você não vai aumentar a presença das mulheres no chão de fábrica. Se você não tem programas específicos para que isso aconteça, a gente tem lá dentro vários comitês. A gente tem o comitê de presença feminina, a gente tem o comitê do LGBTQIA+, que são pessoas que são parte desses grupos e de todos os níveis da organização, diretor, gerente, analista, assistente, etc., que a gente tem essas sessões de brainstorm para jogar ideias de como fazer, de como a gente é mais intencional nesse processo. E é por isso que a gente conseguiu, te dei esse exemplo aí, de aumentar um pouco a presença feminina dentro da nossa organização. Então, a gente tem sido mais bem intencional, porque a gente acredita que assim, é o que vai trazer mais resultado de longo prazo para a nossa organização. E não só o resultado de vender mais, mas o resultado da gente desenvolver mais gente, da gente, enfim, ter mais representatividade, da gente ter diferenças culturais presentes nas nossas marcas, no jeito que a gente faz negócio, sem parecer uma coisa que, hoje em dia, eu vou falar talvez um tema um pouco polêmico, sem parecer oportunista. Que às vezes que é um erro, às vezes, que você vê muitas marcas, às vezes, cometendo, né? Com esse tema de diversidade. Por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado ao falar, ser muito responsável, entender muito o pano de fundo que está por trás das coisas. Não, mas é um tema que eu gosto, assim, que eu empurro bastante na organização. Quando foi a criação dos comitês? Eles são recentes ou já... Mais ou menos uns 4 anos atrás a gente começou com essa estratégia dos comitês. E vocês percebem já colaborações, mudanças a partir da ação dos comitês na empresa? Sim, a gente percebe já muita coisa caminhando, a gente percebe, mas eu acho que eu te diria que o principal impacto é que as pessoas de fato veem que você tem um interesse genuíno em que isso não é uma coisa que eu te falei, que não é só um negócio que a empresa vai postar no site dela, porque isso é importante hoje do ponto de vista de assessoria de imprensa. Elas veem que é uma coisa que nasce de dentro e que tem uma participação genuína e intencional dos líderes. Eu participo, por exemplo, de todos os mais críticos. Então, eu apesar de ser homem, estou ali no nosso comitê de participação feminina discutindo as ações. Então, eu acho que um pouco assim, isso percebe do conjunto. E a gente, por exemplo, né, o grupo tem várias empresas e a gente é um grupo americano. Um dos grupos que mais estão em voga hoje, além desse que eu te comentei, dentro de um contexto internacional da empresa, é o grupo de funcionários latinos. Porque a gente sendo o grupo, né, que é, enfim, que tem a operação aqui e tal, Tinta Zenner é muito mais do que Tinta Zenner, né? A gente tem negócio em todo... A PPG tem negócio em todo mundo. E a gente é uma empresa que tem o capital aberto nos Estados Unidos, tradicionalmente de CEOs todos americanos. Então, uma coisa que se discute é quando que a gente vai ter... e hoje, por exemplo, o nosso CFO é de origem latina. Um cara que a família dele é mexicana. Então, isso, assim, quando são outros temas, também nuances importantes para a organização como um todo, né? Isso é perceptível para os colaboradores, né? E no Brasil, assim, a gente fala muito desses campos de diversidade, né? Orientação sexual, como a gente está representado racialmente, como a gente está representado presença feminina versus presença masculina, mas na empresa, no nível global, também já se fala muito, uma coisa que está super em voga globalmente é o tal do Asian hate, né? Ou seja, essa coisa do preconceito contra as populações de origem asiática. Então, a gente está muito preocupado também hoje como a gente tem representatividade, gente da China, nas grandes posições de liderança que a gente tem ao redor do mundo. Então, assim, é um tema, assim, denso. Complexo, né? Complexo. E que novamente, a gente falou de vulnerabilidade, que a gente está muito aprendendo. Como um pouco e como você caminha nesse contexto. Você falava que hoje o desafio talvez seja envolver, né,
mais do que, ou tanto quanto um plano de cargos e salários, é envolver o funcionário com o É. propósito da empresa e com todo esse cenário complexo de anseios, expectativas, de desafios. É um desafio cada vez mais difícil de ser esperado, né? É. Outro pilar da inovação é a sustentabilidade, né, Marcelo? Como é que funciona essa questão da sustentabilidade numa empresa de tintas, por exemplo, né? Que envolve também fornecedores, Exato. tem a questão da rastreabilidade dos... E no limite, né, nós somos uma empresa de tinta, mas a nossa cadeia de produção está muito ligada à indústria química, né? Então, bom, acho que para tentar não dar uma resposta muito corporativa nem muito complexa, eu sempre falo assim, né, que a gente tenta reduzir a nossa pegada no mundo porque a gente quer estar aqui, né? E quer que o negócio... A PPG, bom, Renner é uma marca, Tintas Renner é uma marca que tem mais de 90 anos. PPG é uma empresa que foi fundada em... Agora eu espero que eu não erre, mas em 1832, mas assim, 1800. Então a gente quer estar por aqui mais 100 anos para frente, 200 e 300. A gente só vai fazer isso se a gente tiver... Se o planeta estiver bem cuidado. Então, reduzir tua pegada dentro do planeta e dentro das tuas operações é crítico e é parte central da estratégia. Para isso, a gente tem iniciativas, metas, etc., traçadas basicamente até o ano de 2030 em relação à nossa redução da nossa pegada. Então, eu, por exemplo, tenho meta de redução de utilização de água no nosso processo, redução de energia elétrica nos nossos processos, eliminação ou melhoria de quão limpo estão os nossos produtos, no sentido de das matérias-primas que são utilizadas para a produção. Então, só para te dar um dado, assim, né? Hoje, o nosso portfólio Tintas Renner que a gente vende aqui no Brasil, a gente considera ele pelas regras, algumas regras internacionais, de rastreabilidade de matéria-prima, etc., que 70% do que está dentro da lata é sustentável, dos produtos que a gente vende, que é um número gigante. A pessoa tem uma ideia, eu acabei de chegar do México, no México esse número é 39%. Então, aqui no Brasil em geral, e aqui nas tintas em geral, sustentabilidade é uma fortaleza dentro do nosso portfólio, né? Desde quando você trata o quão reciclável é a tua embalagem, o quanto de água você usa no teu processo, o quanto... No teu processo você tem de base solvente, ou seja, a gente tem tentado migrar muito o nosso portfólio de tudo que é base solvente, ou seja, que é base petróleo, que é óleo, para tudo que é base água, né? Que em teoria o cheiro agride menos, você tem um processo mais limpo de produção, de descarte de resíduo, etc. Mas assim, eu diria que hoje sustentabilidade ela não é mais até uns anos atrás era um tópico que você falava, né? O tal do ESG, era uma coisa que assim se colocava como parte da estratégia. Hoje é basicamente central no que a gente faz ali, principalmente sendo uma indústria que está relacionada à construção civil, onde você tem a questão do resíduo, etc, etc. Isso tem impacto também nos fornecedores, né? Tem. A gente hoje já tem assim, um sistema de rastreabilidade de fornecedor e escolher de quem a gente compra e em que a gente não compra muito sério e austero. Assim, se a gente fosse mais flexível em relação a esse processo, te garanto que a gente ia ter ia botar muito mais dinheiro dentro do bolso. Mas não é assim que a gente escolhe e não é assim o jeito da gente fazer negócio. Mas hoje a gente considera os nossos fornecedores parte integral do nosso processo. Eu te diria que hoje eu acho que eu me reúno tanto quanto que eu me reúno com a nossa equipe e com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, para entender o processo, os principais, né? Que são, sei lá, 70%, 80% do que a gente compra. A gente tem uma relação hoje de interdependência, colaboração, e isso a gente faz auditoria hoje nos fornecedores, e os fornecedores nos auditam os nossos processos, de todos os pontos de vista, e sustentabilidade talvez seja o mais importante deles, né? Bacana. Marcelo, a imagem da empresa, né? Talvez as principais pesquisas, Top of Mind, marcas de quem decide, promovido pelo Jornal do Comércio, há décadas vem mostrando Tintas Renner como uma das marcas mais lembradas do setor
o que é também uma medida de qualidade, né? O Top of Mind, aliás, o Marketing Quem Decide faz esse registro de que também não é só lembrança, mas é também uma medida de qualidade. Como é que vocês avaliam esse processo? Assim, como se manter décadas liderando na imagem do consumidor, dos empresários, do mercado? Eu acho que assim, é um desafio enorme, trabalho contínuo, mas eu diria que desde os 5 anos atrás, a gente tem investido muito em como a gente renova a nossa marca. Assim, falando bem especificamente de Tintas Renner, eu estou na empresa faz mais ou menos uns 5 anos, a gente olhou para dentro de uma forma, que os nossos pezinhos no chão, uma forma muito humilde, a gente se via, e os nossos consumidores viam a gente como uma marca muito tradicional. Tradicional, que tinha qualidade, o que são coisas boas, né? Mas a gente chegava no limite, até para ser mais assim categórico, a gente perguntava assim para alguém que tinha 50 anos, pô, você conhece Tintas Renner? Pô, eu conheço, tal, meu pai usava. Para alguém que tinha 40. Daí uma vez, cara, eu nunca me esqueço, eu tava numa loja no shopping aqui em Porto Alegre, e daí o vendedor, a gente trocando ideia, o cara me perguntou, o que você faz? Eu falei, não, pô, eu sou diretor-geral, diretor-presidente de uma indústria aqui de tintas. Que indústria de Tintas Renner? O cara falou, não conheço. Então, assim, daí a gente começou a perceber que idade ele tinha? Era uns 20 e poucos, assim, né? Daí a gente começou, daí era um pouco claro pra gente que a gente precisava se conectar muito mais, que toda a nossa força e o nosso brand awareness, ou seja, nosso reconhecimento de marca, vinha muito mais de um legado, de uma marca legado, ou seja, a Tintas Renner era uma marca legado, mas a gente precisava muito transformar esse negócio, porque senão a gente não ia ter sustentabilidade no longo prazo, porque essa pessoa que hoje tem 20 vai se casar ou não, mas enfim, vai morar, alugar um apartamento, ou comprar uma casa, sei lá, vai para algum lugar que ela vai ter o seu lugarzinho que ela vai botar uma tinta na parede, ela vai precisar escolher alguém no limite, né? E a gente quer que esse consumidor escolha a gente. Então a gente fez um processo que já dura, acho que pelo menos uns 2 anos e meio, onde a gente trocou o parceiro que ajudava a gente em toda a nossa estratégia de marca. Então a gente já está, acho que há uns 2 anos e pouco, com o Grupo G5, com o João Satti, com a Competence, que fez todo esse, não quero usar as palavras em inglês, mas esse revamp, ou seja, a renovação da nossa marca, o galão que vocês estão vendo aqui, enfim, a gente fez várias iniciativas, esse próprio podcast, porque não, uma iniciativa de conexão. Então, assim, eu acho que para responder a tua pergunta de uma forma fácil, Fábio, é que você tem que sempre estar olhando para dentro e não achar que porque você ganhou 30 anos um prêmio, que isso vai ser bom nos próximos 30, ou que isso te garante que você vai ganhar nos próximos 30. Então, a gente fez uma revolução muito grande no jeito que a gente apresenta nossas marcas para o mercado. Tem muita coisa boa vindo mais para frente, mas eu estou muito, muito orgulhoso, muito satisfeito do que a gente fez com a marca Renner nesses últimos 2 anos. Que do ponto de vista de marca, a gente teve algumas mudanças muito importantes. Eu dei esse exemplo do galão porque é isso, a gente talvez seja o elemento mais, é o elemento icônico que a gente apresentou para o mercado nos últimos 2 anos. Porque você tem essa coisa da cor, você descobre que isso é tinta, porque Renner é um nome que está em várias outras marcas, né? Prestigiadas e grandes pelo Brasil inteiro. Então, enfim, e a gente, através mais do nosso mix de meios, começou a se conectar muito mais com esse público mais jovem, muito mais com a nossa cidade. Então, você tem alguns exemplos como o Arte Salva, a renovação da Casa de Cultura Mário Quintana, assim, coisas que a gente está fazendo participação, a gente participou de diversos eventos aí, a gente está na orla aqui do Weibo, ou seja, a gente está fazendo várias iniciativas para a gente não sair desse tradicional, porque a gente também estava lá no acampamento Farroupilha, mas para a gente chegar mais perto dessa galera que está mais conhecendo e que vai ter o seu primeiro imóvel, residência, casa, vai sair da casa dos pais e vai ter sua primeira... seu primeiro contato com material de construção em geral e com tinta. E eu gosto dessa frase, essa frase é do João Satti, mas eu vou roubar dele, que é o lance de você esquentar um pouco a relação, né? Porque a tinta é uma categoria que, em teoria, eu acho que já vou emendar na próxima aí, né? Que a tinta é uma categoria que, no limite, geralmente é para resolver um problema. Então, quando você vai pintar a tua casa, cara, é pó, sujeira, você tá mudando de lugar, ou seja... O resultado final ele é bacana, mas até chegar lá é um problema. E é uma coisa que faz você postergar ou procrastinar a decisão de
fazer uma renovação ali na tua casa da praia, no teu apartamento, etc. Então, eu acho que a gente tem procurado muito esquentar a nossa relação. Em várias iniciativas que a gente... Esquentar a nossa relação com o consumidor final, ou seja, com quem está comprando a tinta. Em várias iniciativas que a gente faz, inclusive nos canais de varejo onde a gente está presente. Vou te dar um exemplo, assim, a gente, alguns anos atrás, voltou para o Zafari, que é um supermercado, né? E que hoje está lá vendendo tinta. Então, assim, por que a gente faz isso? Porque a gente quer chegar perto desse momento de uma compra mais de ocasião. Ou seja, tem ali uma latinha de spray, porque às vezes a pessoa tem um banquinho ali que, ela pode fazer isso como uma atividade lúdica durante o final de semana, né, e que é uma coisa pequena, que não dá tanto trabalho, daí você vai chegando mais perto e a pessoa vai se conectando mais, vai dando mais relevância. A pandemia trouxe isso, né? O quanto você dá relevância ao lugar que você está, a nossa casa. Né? A gente acabou, durante a pandemia, infelizmente, enfim, né? Acabando percebendo... Olhando para ela de outra forma, olhando para os nossos os lares espaços, de outra, né? pros espaços de outra forma. Para o home office, para o quarto. Para o quarto. Vocês perceberam uma mudança no comportamento do consumidor nesse pós-pandemia, nesse sentido? Totalmente. Porque, primeiro, porque a relação com as pessoas, com o lugar que elas moram, mudou muito. Porque, no limite, eu vou te dar um exemplo da nossa organização. Hoje a gente faz o que a gente chama lá um 3-com-2. As pessoas vão na fábrica 3 vezes por semana, mas elas ficam em casa 2 vezes por semana. Então, assim, a partir do momento que isso acontece, você naturalmente vai ter que ter um lugar para trabalhar na tua casa, né? E tem que ser pensado com carinho. E ele tem que ser pensado com carinho. Né? Porque se você vai trabalhar um dia inteiro da mesa de jantar da tua casa, isso talvez não seja muito confortável. Então, dentro desse contexto, não só o segmento de tintas, mas o segmento de material de construção em geral, moveleiro, ele mudou muito no pós-pandemia. Algumas coisas, algumas oportunidades, vou chamar aqui de oportunidades, mas algumas oportunidades você capturar a venda e algumas coisas que talvez às vezes você tinha que você perdeu. Né? Então, a gente teve que se adaptar muito em relação aos lançamentos, o nosso portfólio, o treinamento das pessoas, enfim, mudou bastante, assim, né? Quando tu falava do exemplo do vendedor, né, que não reconheceu o nome de Tinta Sênior, eu tive uma memória afetiva de infância de uma camisa do Grêmio, né, eu sou gremista, acho que é a década de 90, que levava o patrocínio da Tinta Sênior. Exato. E eu acho que a Tinta Sênior começou a montar na minha cabeça a imagem a partir daquela imagem na camisa do Grêmio. Exatamente. Não, e é isso, assim, né? E é por isso que a gente voltou com algumas iniciativas que a gente não tinha antes. Então, a gente fez, por exemplo, em conjunto com o Grêmio, com a dupla, né? Com a dupla Grenal, há um pouco mais de um ano atrás, a renovação ali da Elevada da Conceição, por exemplo. Ficou muito legal. O Falcão e o Renato ali, né? O Falcão e o Renato ali. Então, assim, a gente acabou também olhando para dentro e, putz, da onde vem esse reconhecimento da marca? Uma parte vinha também dessa relação histórica que a marca teve com o futebol, né? Especificamente com os torcedores do Grêmio. Então, tem a ver um pouco com o que eu te falei de quando você olha para dentro, as coisas que você fazia bem, o que você pode fazer hoje de uma maneira mais onde você se conecta com o público que vai ser teu no futuro ali, né? Te ouvindo falar, olhando para todas essas mudanças que a marca tem passado, né? O que me vem à cabeça assim é muito inspiracional, né? Muito para cima, o papo astral, o alto astral, né? Marcelo, tem uma questão assim como consumidor que desperta a minha curiosidade, né? A paleta de cores é gigantesca. Sempre que eu tive o desafio de mudar a cor de uma parede de casa ou de um ambiente lá, a tarefa que poderia parecer mais simples chegava lá e tinha um número de possibilidades quase infinitas. E daí eu fiquei pensando no quanto o vendedor, aquele que vai intermediar minha compra ali, né, da tinta, ele também precisa estar preparado para me ajudar a solucionar esse problema, né? Porque senão eu fico meio que paralisado diante daquela tabela gigante. Eu acho que você falou algumas coisas importantes. Uma foi o negócio do astral, né? Eu acho que a gente escolheu um caminho de comunicação. Aí eu vou virar o podcast dos marqueteiros, né? Mas a gente escolheu um caminho de comunicação que ele é muito menos técnico e mecânico para muito mais emocional. Então, todas as nossas campanhas, desde que a gente escolheu esse caminho do astral, que foi uma mudança importante que a gente fez junto com a Competence, e que é uma coisa que a gente pretende fazer no médio e longo prazo, a gente acabou escolhendo de um caminho de
que é diferente da nossa concorrência, não vou falar que o que está certo e o que está errado, mas é um caminho de você ligar muito mais o processo da venda de tinta à emoção do que da razão. Então é difícil a gente falar assim numa comunicação nossa que o nosso produto cobre 100, 200, 300 ou 500 metros quadrados. A gente vai geralmente conectar a nossa comunicação, especialmente no mix de e-mails, né, na internet, no Instagram e etc., com um lado mais emocional. Mas no limite é o que você falou. Tinta é um produto que, pelos nossos números ali, 85% a 90% das vezes é um produto que você não compra sem estar assistido. Ela é uma venda assistida. Alguém precisa te ajudar a comprar, porque é difícil. Você vai chegar ali sei lá, numa loja de tinta, num grande home center, no limite no supermercado, alguém vai precisar te ajudar, né? Porque tem diferentes acabamentos, diferentes cores, e cada produto é para uma coisa. Se você tiver fissura é uma coisa, se tiver mofo é outra. Se você tiver numa região do Brasil é uma coisa, e numa região a superfície, a luz, tudo muda, né? O substrato, tudo muda. Então, geralmente, você precisa ter alguém te ajudando com esse processo, né? Seja o teu arquiteto, seja o vendedor do balcão, seja o próprio pintor que você vai contratar para fazer isso. No Brasil, ainda 70%, nos Estados Unidos não é assim, por exemplo, mas no Brasil, 70% do trabalho de pintura nos lares brasileiros é feito pelo pintor, ou seja, você contrata alguém profissional para fazer isso. Quando nos Estados Unidos é a outra parte, 70% é o que a gente chama do do-it-yourself, ou seja, o sujeito vai lá, num Walmart, no supermercado, compra o produto Pincel, e ele vai lá e pinta sozinho, né? Os Estados Unidos tem muito essa cultura. Então, dentro desse contexto, como você engaja essa figura, que é o cara que está lá no balcão de um grande home center ou de uma loja de materiais de construção, o arquiteto, o pintor, e ter uma estratégia específica para cada um desses públicos é fundamental para o nosso negócio, porque é quem a gente põe na parede. E a gente tem investido, eu diria que nos últimos 4, 5 anos, mais nesses públicos do que a gente fazia 10 a 15 anos atrás. Legal. Marcelo, a gente está chegando já ao final dessa edição. Acabou. Passou rápido, né? Passou rápido. Eu falo demais, Fábio. Capaz, não. Acho que foi um papo em altíssimo astral. Se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, vai nos assistir, enfim. Queria agradecer, não, assim, fiquei super feliz com o convite, assim, né? Apesar de eu ser o diretor da empresa, então não estou aqui porque foi minha ordem, foi convite, para deixar bem claro. Não, eu queria agradecer demais a toda a organização do podcast, a ti, Fábio, minha equipe de marketing, mandar um beijo especial para eles, toda a nossa equipe, nossos clientes, que são nossos sócios comerciais, e espero ter contribuído e amei participar. Obrigado. Valeu, brigadão. Obrigado. Então, pessoal, esse foi o Papo Astral, mais um papo em altíssimo astral. Não esqueça de seguir o canal para mudar o astral. Até a próxima.